E a gente já começa falando da treta Supremo Tribunal Federal, X, Twitter. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, foi sorteado para ser o relator da ação contra a suspensão da rede social X. A Janaína Camelo vai chegar ao vivo e trazer as informações para a gente agora. E essa ação ela foi apresentada pelo Partido Novo, né, Janaína? É mais um desdobramento dessa história. Bem-vinda. Exatamente, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Foi apresentada pelo Partido Novo. Ontem mesmo, logo depois aí daquela decisão da primeira turma do STF, né, de referendar aí a determinação do ministro Alexandre de Moraes para suspender a rede social X. E aí nessa ação, o Partido Novo justifica, alega aí que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes violou diversos preceitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, princípio da proporcionalidade e o direito ao devido processo legal. E aí, nessa ação, o partido chama aí a decisão de Moraes de censura judicial prévia para todo e qualquer cidadão brasileiro. Para justificar a reclamação aí de que a decisão violou, por exemplo, o direito ao devido processo legal, o partido cita aí aquela multa, né, que foi imposta pelo ministro de R$50 mil diário aí para quem utilizar VPN para acessar a rede social X. Lembrando que essa decisão do ministro vale para qualquer pessoa, para qualquer cidadão. Então, nesse caso, nessa ação, o Partido Novo diz o seguinte, que essa decisão da multa sobre VPN impõe o ônus a qualquer cidadão brasileiro sem que tenha sido previamente ouvido ou intimado sobre a razão pela qual continua a usar o X. E aí a ação também diz que a decisão de Moraes viola o princípio da proporcionalidade, por quê? Por ter sido motivada pelo descumprimento por parte da empresa, por parte do X, de uma decisão para bloquear menos de 10 perfis de usuários. E aí a ação diz o seguinte, que neste caso, isso revela que o ônus de suspensão da rede social X é muito maior do que os eventuais benefícios que a medida judicial poderia ter. É o que dizem aí os advogados. Então, como você disse, Evandro, Cássio, o ministro Nunes Marques, ele foi o sorteado, né, para relatar esse caso. E aí, diante disso, diante dessa ação do Partido Novo, o ministro, ele pode tomar uma decisão individualmente, ele pode levar esse caso para ser analisado em uma das turmas, em uma das duas turmas. No caso, a turma dele não é a turma do ministro Alexandre de Moraes, é a turma aí que conta com o ministro André Mendonça, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, ou então ele pode pedir para que seja analisado pelo plenário. Mas usualmente, Evandro, o ministro, ele não costuma tomar aí uma decisão individualmente contra a decisão de outro ministro. Evandro, é com você. Exatamente, Janaína. Muito obrigado pelas informações. O que a gente tem de apuração, né, em torno da maneira como os ministros estão encarando essa história e também a decisão que veio do ministro Alexandre de Moraes e que foi referendada em plenário é que o X, obviamente, não pode descumprir uma determinação de ter um representante legal no Brasil, porque isso é uma lei, está na Constituição e deve ser cumprida, assim como poderia ou não poderia também descumprir as multas que foram impostas a ele. Agora, a gente sabe que há algumas divergências, inclusive em torno da questão da utilização por meio de VPN, ou seja, o ministro teria ido longe demais com essa situação e principalmente com a possibilidade de multar pessoas que utilizassem o VPN para fazer este acesso, porque o que alguns especialistas relatam, que poderia também ficar claro na fala de alguns ministros, como a de Nunes Marques, é que você não pode punir o usuário do X, da rede social, por conta do descumprimento do dono da rede. Então, são essas questões que a gente vai analisar agora se serão concretizadas a partir da decisão do ministro Nunes Marques. O que você acha, Gani? Eu acredito que essa ação colocada pelo Partido Novo faz muito sentido, porque a matéria é completamente desproporcional. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é desproporcional, é descabida. Veja, você está falando ali de 10 perfis que eram para ser suspensos. Muito bem. Esses perfis foram suspensos, o Elon Musk voltou atrás e colocou esses perfis no ar. O Supremo determinou, o ministro Supremo determinou uma multa para o Elon Musk por ter colocado novamente esses perfis no ar. Qual que é o ponto aí? Em tese, o Supremo é a própria vítima, é também o acusador e é também o juiz nessa ação. Então você está violando o princípio do sistema acusatório. Quem deveria pedir ou não uma suspensão de perfis no ar, baseado numa investigação, é o Ministério Público, né? E aí, essas pessoas também elas têm que saber por que estes perfis estão sendo suspensos. É isso que o Elon Musk
ele está reclamando, né? Fala, opa, peraí, vocês estão pedindo para eu tirar um perfil do ar, mas eu não tenho motivo, eu não tenho, né? É uma determinação judicial, mas não veio pelo Ministério Público, com julgamento, com direito à ampla defesa, esse que é o ponto. E aí a gente está falando de 10 perfis e, de repente, um país inteiro de mais de 200 milhões de habitantes, Evandro, fica sem o Twitter. E isso, evidentemente, há prejuízos para a sociedade. Já está pipocando matérias nos jornais falando de insegurança jurídica e é algo que começa a afastar investimentos. Prejudica também todo um sistema de informação. Tem muita gente que trabalha com o Twitter. Então, que se ache um meio termo, um outro caminho para resolver este impasse, esse embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Mas as pessoas não podem ser prejudicadas por conta disso, principalmente pessoas que não têm absolutamente nada a ver com essa história. Ô Zé Maria, a gente está falando de um ministro que não faz parte da primeira turma, que foi quem julgou e chancelou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, ele não votou ainda. A gente não sabe qual é a análise, né? Qual é o entendimento do ministro Nunes Marques sobre a suspensão do X aqui no país. O que a gente pode esperar a partir de agora de desdobramento também dentro do próprio Supremo Tribunal Federal? O ministro Nunes Marques é um dos 2 indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, né? E a expectativa realmente é que ele tenha um raciocínio diferente dos outros ministros. Esse pedido, a ação de descumprimento de preceito fundamental da Constituição, ele é muito importante porque o servidor público é diferente do cidadão comum. Ao cidadão comum, ele não pode ser obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, a não ser em virtude da lei. Só a lei que pode obrigar nós, né, pessoas, cidadãos comuns, só a lei pode nos obrigar a fazer algo ou nos impedir de fazer algo. Já o servidor público, não. Ele tem que seguir a Constituição. Ele não pode tomar iniciativa se a lei não mandar, não determinar. Então, essa ação de pedido de descumprimento de preceito fundamental é exatamente cobrando esse tipo de aplicação. E aí, o que acontece? Vai forçar o pleno... eu sempre esperei esse julgamento do Supremo Tribunal Federal a discutir a liberdade de expressão, que é o preceito fundamental citado no pedido do novo, né? Discutir até onde vai a liberdade de expressão, qual é o limite. Não existe, nós sabemos, né, nenhum limite fundamental que seja infinito. A própria Constituição coloca lá a liberdade de expressão, vetado o anonimato. Então, ali já é um limite, né? Até o direito à própria vida, direito à vida, que é um direito fantástico, fundamental, ele tem limites. Por exemplo, em caso de defesa própria, você pode suprimir a vida de alguém, que é um direito fundamental de qualquer pessoa, inclusive de bandidos e tal. Mas ali está o limite. Então, esse debate pode ser evitado se não entrarem no mérito a fundo nessa ação, a DPF, o nome, a sigla dessa ação, a DPF. Então, é bom que se discuta e que nós conheçamos quais são as ideias dos ministros sobre os direitos fundamentais. Isso não tem a menor dúvida de que vai esclarecer muita coisa. E esse olhar novo do relator pode até mudar votos. Por que não? Mudar votos do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade ali de um exagero ao suprimir o direito de várias pessoas de continuar usando uma plataforma que tem muitos adeptos, muitos clientes. Então, esquecer um pouco o dono da plataforma e pensar nos filiados, nas pessoas que são clientes dele, que estão se comunicando e às vezes fazem negócios e sobrevivem, às vezes, também dessas plataformas. De qualquer maneira, a expectativa é um novo olhar, né? Um novo olhar num novo ângulo sobre a mesma questão. Ô Zé, nesse teu argumento, é verdade que a liberdade ela existe dentro de um contexto, né? Mas as condutas elas devem ser individualizadas. Então, se a gente está falando daqueles perfis que supostamente, né, a gente não sabe nenhum motivo, mas supostamente esticaram a corda, enfim, falaram que não deveria, então esses perfis devem ser comunicados e a gente saber qual é o motivo. Aí tem uma acusação formal, tá certo? E essas pessoas também devem ter o direito de se defender. Claro. Né? Porque a suspensão, simplesmente sem um motivo,
é uma questão muito complicada. Você fala, mas peraí, qual é o crime que eu estou cometendo se eu nem sei o motivo do porquê que minha conta está sendo suspensa? E daí a gente está falando, Zé, de 10 contas e de repente você tem uma ação que atinge o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro fica sem uma ferramenta muito importante. E muito além disso, a OAB já insurgiu contra a história de colocar uma multa pesada de R$50 mil para quem acessar por outros meios. Quer dizer, aí você já passa a penalizar o usuário, né? Eu entendo que, de certa forma, as plataformas devem ter responsabilidade sobre o conteúdo, não tenho a menor dúvida. É um cliente dela. Mas não paga, já existem algumas que cobram, né, o combo prêmio, mas é um cliente que ela faz o cadastro. Então, o anonimato é vetado no mesmo artigo, artigo 5º da Constituição. Eu concordo que esse anonimato poderia acabar e talvez isso resolveria muita coisa, né? Porque é muito fácil realmente se esconder atrás de um perfil anônimo. Agora, essas contas, até onde eu sei, acho que não são perfis anônimos, muito pelo contrário, são jornalistas, formadores de opinião, etc. Agora, você punir a empresa é a mesma coisa de eu punir uma empresa de telefonia. Imagina que um crime foi combinado por telefone. Não é a mesma coisa, não, Alan. Por quê, não é a mesma coisa. A telefonia, ela apenas empresta uma linha para usar. Ué, mas eu estou emprestando uma rede social. Ela empresta e ela fala para várias pessoas ao mesmo tempo e é um veículo de comunicação. E só para te dizer aqui, no Congresso Nacional já estão chegando pedidos de empresas de plataformas pedindo a regulamentação. Já estão entendendo que a regulamentação protege funcionários e o negócio. As leis atuais, elas são mais duras do que a tecnologia. Zé, eu vejo que a conduta deve ser individualizada. É muito complicado você punir a plataforma como um todo de uma pessoa que emitiu ali uma calúnia, por exemplo, que é um crime. Aí você pune a plataforma como um todo. Então, a mesma coisa no telefone. Eu não consigo ver lógica nisso. Agora, se há excesso, se uma pessoa transgrediu a lei, proferiu palavras de racismo, etc., que é crime, né, que puna a pessoa e dentro de um devido processo legal. Agora, pessoal, eu quero trazer... A lógica, Alan... Fala, Zé. A lógica é a nossa aqui. A lógica é a nossa. Deste veículo que você está falando, né, nós nos responsabilizamos e de forma solidária o veículo também. Isso porque as plataformas editam. Elas editam. Se elas editam, elas definem o que colocam no ar. Então, se tornam corresponsáveis. E eu quero trazer, inclusive, que muita gente passou a migrar para outras redes sociais diante da suspensão do X aqui no Brasil. Por exemplo, a Blue Sky. E o próprio Supremo Tribunal Federal criou um perfil oficial nessa rede vizinha desde a suspensão do X. O que o Supremo Tribunal Federal alega? Que várias contas falsas com o nome do STF estavam sendo criadas no Blue Sky e trazendo orientações, informações, comunicados. E aí, o Supremo Tribunal Federal deu conta disso e tomou conta, né? E resolveu fazer o seu próprio domínio, então, abrindo uma rede social oficial aí no Blue Sky para que essas possibilidades de notícias falsas ou informações inverídicas não continuasse. Agora, Gustavo Segré, como é que você vê essa possibilidade de ação sendo julgada pelo ministro Nunes Marques? Isso pode trazer entendimentos divergentes a partir do que foi questionado pelo Partido Novo ao ministro? Deveria, Evandro, trazer uma forma diferente de observar o mesmo caso. Porque, vamos lá, Blue Sky não tem representante legal aqui. Por que está funcionando? Não tem representante no Brasil. Qual é a diferença? Blue Sky não precisa ter e a Twitter sim? X tem que ter. Agora, vem outra questão. Eu estou tentando, é difícil amarrar todos os pontos, mas vou tentar. O ministro deu 24 horas. Eu provei que não dá para nomear um novo representante formalmente registrado na Junta Comercial em 24 horas. Isso poderia ser interpretado na teoria da conspiração como que eu, ministro, busco alguma desculpa para tirar a plataforma do ar. No dia seguinte que a plataforma foi retirada do ar, coincidentemente, o Elon Musk criou até um perfil específico para acompanhar o que, segundo ele, são irregularidades do ministro. O fato de não ter a plataforma e evitar, proibir
o uso através de VPN evita que 22 milhões de brasileiros possam ler o que Elon Musk tinha a dizer sobre o ministro. É coincidência? Eu não sei, mas é muita coincidência. Justo no momento que Elon Musk vai divulgar, a plataforma sai do ar. E quem ousar em entrar através do VPN pode ser multado. A minha pergunta é, como o Supremo Tribunal Federal saberia se alguém está entrando, se ele não pode entrar? Porque a plataforma está fora do ar e a única maneira de entrar é através do VPN. Quer dizer, ele vai cometer um ato ilegal para verificar se outros cometem atos ilegais? Isso é permitido na Constituição? Eu acho que não. Eu não posso justificar uma ilegalidade com outra ilegalidade. Então a pergunta é, como o STF vai determinar quem está entrando na plataforma se a única maneira de entrar na plataforma é incumprindo a lei, que ele mesmo determinou? E agora vou mais longe. Aí menciona entrar na plataforma por alguns subterfúgios. Eu estou entrando na plataforma através da Argentina. Aliás, não sou eu. Eu passei a minha senha para alguém da minha equipe na Argentina, eu mando o que eu quero postar e posteia, mas isso não é um subterfúgio. Eu estou entrando através de outra pessoa, não sou eu que está entrando na plataforma. Eu estou no Brasil e a minha gente está na Argentina. E assim tem muita gente. Mas tem muita gente que dá na cara que está entrando com VPN. E aí vai multar como? Como o ministro vai saber quem está entrando com VPN se entrar com VPN? Então justifica esse ato ilegal? Não tem lógica eu cometer uma ilegalidade para verificar se existe uma ilegalidade. Então eu acho que na vontade de proibir a plataforma, de ir contra Elon Musk, está indo numa situação, numa velocidade que está no limite constitucional. E aí a pergunta, e eu defendo totalmente o que você, Maria, menciona, anonimato para mim na plataforma é o pior dos mundos. Porque não temos como saber quem está agredindo, nós somos o tempo todo agredidos, não temos nem ideia de quem é e não dá para fazer nada. Então, essa cláusula da Constituição, por que não é afetada? E agora concluo. Por que o Congresso não determina alguma lei para evitar esse tipo de coisas? Não vejo problema na regulamentação do funcionamento das redes sociais, mas sim vejo uma grave situação quando, em função de uma falta de regulamentação, nós estamos sendo censurados para ingressar a uma plataforma para opinar ou para ler o que outros querem falar. E aí, volta nessa questão. Tem 10 perfis que foram suspensos. Quando o banco penhora uma conta corrente, explica por quê. Por que está sendo penhorada a conta? Por esse motivo, esse processo que seja. Nesse caso não tem. Então, como a pessoa que está sendo banida da rede social pode se defender? Eu quero turbinar alguns posteios e, coincidentemente, todos os posteios que eu tenho de crítica a quem quer que foja do governo, do judiciário, a plataforma não me permite turbinar. Mas se eu quero criticar o Bolsonaro, as portas estão abertas para turbinar qualquer publicação. Bom, ainda nessa edição a gente vai falar mais de outras repercussões envolvendo essa decisão que suspende o X, de que maneira que isso pode afetar também o fornecimento de internet via satélite por conta da Starlink, que também foi relacionada na decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente está falando de 46% da internet via satélite no Brasil fornecida pela Starlink. Então, ainda nessa edição, a gente vai olhar um pouquinho para essa camada também.